Muito boa tarde, já estamos em direto novamente aqui na página Quarentena da Bola. Já o havia anunciado, 3 diretores esportivos de 3 SADs, que estão na segunda liga nesta altura. O Feirense, aqui representado pelo Pedro Bessa, o Desportivo de Chaves também com o Nelson Lenho e também o Leixões com o André Castro. Boa tarde aos 3, obrigado por terem aceito o meu convite e o meu desafio para estarmos aqui hoje a falar de algo que nos apaixona a todos, até porque eu também já passei por essas funções e é algo que me apaixona bastante, que é a gestão de um clube profissional. E mais uma vez obrigado e um abraço a todos os adeptos dos vossos clubes que certamente nos vão acompanhar durante a próxima hora. Ora, muito bem, dizer já muita gente a entrar felizmente, coloquem as vossas perguntas, desde que sejam perguntas construtivas, como sempre, aqui na Quarentena da Bola. Eu tentarei também dar a oportunidade a que elas sejam respondidas pelo Pedro, pelo Nelson e pelo André. Vamos arrancar com o tema que obviamente está em cima da mesa, aliás nós estávamos aqui a falar antes de arrancar e que obviamente toda a gente está a falar, que é o maior desafio nesta altura para os clubes, para a SAD, que tem a ver com a quebra de receitas, o fim dos jogos e que algumas decisões muito contestadas pelo Sindicato dos Jogadores, é verdade. O primeiro clube a nível da Primeira Liga foi Bessade, do Rui Pedro Soares, entretanto o Desportivo de Chaves também ontem e agora uma série de clubes, já o Leixões já se sabe hoje, que também vai avançar para esse layoff, já lá vamos. Nelson, obviamente tem que começar por ti, o Desportivo de Chaves foi o primeiro, mas agora já se sabe que vai acontecer com a esmagadora maioria dos clubes. Já sabemos também das críticas que o sindicato tem feito, mas do ponto de vista de um clube, e tu também foste um antigo atleta de excelente nível, e parabéns pela tua carreira, o que é que nos podes dizer para partilharmos aqui, percebermos como é que funciona numa altura destas de grande exceção, de grande dificuldade, o pensamento do clube no que diz respeito à gestão das suas obrigações? Boa tarde a todos e obrigado pelo convite em participar com assim. No fundo, nós partimos para a layoff e está a ter, se calhar, um bocadinho de impacto negativo o primeiro clube ou o segundo a tomar essa medida, mas certamente os outros clubes irão também tomar. Foi uma decisão bastante pensada, mas o que é certo é que os clubes em Portugal necessitam de dinheiro para sobreviver, não é? E então, neste caso, todos nós estamos a passar por momentos que nunca pensávamos passar, não é? Isto do vírus é algo que ninguém contava. Os clubes não têm culpa, as direções não têm culpa, os jogadores não têm culpa, os sócios, os adeptos não têm culpa, mas tem que ser feito algo e então, se calhar, se cedermos um bocadinho cada um, para que, se calhar, no futuro isto seja melhor. E foi o que fez o Chaves. O Chaves falou com os profissionais e, de certa forma, acertámos as coisas que tínhamos que acertar, partimos para a layoff e pronto. Como nós, vão estar outros clubes, o próprio André, pelos vistos, o Leixões hoje partiu também para a layoff. Não é nada de segredo, é realmente aquilo que os clubes têm que fazer neste momento. Infelizmente, os clubes não vivem uma financeira que lhes permita viver sem receitas. Nelson, de qualquer maneira, o presidente do Desportivo de Chaves já deixou claro que aquilo que se comprometeu vai ser tudo integralmente cumprido e houve uma conversa com os profissionais do Chaves antes de avançar para essa decisão. Sim, a fila da administração estava presente com os capitães de equipa. Foi uma reunião bastante saudável, onde trocámos alguns pontos de vista e, no fim, de uma forma ou de outra, com mais ou menor dificuldade, mas acertamos as coisas e entendemos em termos de clube com os nossos profissionais. Quero dizer que não é só os jogadores que vão para a layoff, todos os funcionários do Desportivo de Chaves vão para a layoff. É o que eu digo, isto vai tocar a toda a gente, todos nós temos que fazer um sacrifício, uns mais, outros menos, neste momento, para que as coisas, se calhar, no futuro sejam melhores. André, o Leixões hoje também anunciou, aliás, eu há pouco estive a ouvir o presidente da SAD, o Paulo Lopa, falar na Sport TV, ele foi bastante crítico em relação ao Joaquim Evangelista e ao sindicato por estas críticas. Aliás, já fica aqui claro, o sindicato já comunicou que vai impugnar todas as decisões de layoff. O Leixões avançou também neste caminho, acho que ainda fez um compasso de espera para que poderia haver um acordo entre Liga e sindicato, mas que parece que não, para já não foi alcançado. Portanto, do teu ponto de vista, o que é que nos podes dizer sobre isto? Boa tarde a todos. Eu acho que isto aqui aconteceu, acima de tudo, o que faltou aqui foi diálogo entre todas as partes. E um diálogo que acabasse por ser um diálogo franco entre todos. Eu procurei ser eu próprio a fazer esse diálogo com os meus jogadores
fui sincero com eles, abri-lhes há 15 dias já o cenário para o momento atual, em que lhes comuniquei que achava, porventura, que era bom de nossa parte, e quando eu digo de nossa parte, eu incluído juntamente com o resto da cultura, porque no fundo somos um todo, avançarmos com uma proposta assada ao Presidente, neste caso, de tentarmos entender um meio termo para as coisas, porque na verdade nós entendemos muitas das vezes, o dinheiro da televisão veio o mês de março, ok, mas o futebol não é só o mês de março. Independentemente de nós estarmos aqui a estruturar, e o que nós estávamos a pedir era, até ao final da época, procurarmos encontrar um meio termo para toda a gente, porque isto aqui, nós quando fazemos um budget para um plantel, para a equipa e para a estrutura toda, não estamos só, na verdade, a contar com os direitos esportivos, com os direitos televisivos. Se fosse só os direitos televisivos, na verdade os direitos televisivos representam, pelo menos no plantel do Leixões, representam 50%, 45% do valor em termos de plantel. Mas se for em termos de estrutura, é capaz de representar 30% da estrutura. O que é que acontece? Obviamente não é só esse dinheiro que vai fazer com que possamos ou não entrar num acordo para baixar seja o valor que for. Na altura expliquei aos nossos jogadores, achava que nós devíamos avançar antes de que alguém nos viesse pedir, e aconteceu o que está a acontecer agora, que avançássemos com um número, uma possibilidade de chegar ali, no fundo, era também tentar chegar à parte da administração, chegar ao Presidente e dizer-lhe ele, não, nós estamos disponíveis, nós também entendemos a dificuldade dos clubes, nós queremos que o clube, na verdade, e que já passou por muitas dificuldades de Leixões durante os últimos anos, que consiga, na verdade, seguir um rumo conforme tem seguido. O Leixões foi vários anos acusado de que não pagava a tempo e horas, coisa que nos últimos anos, desde que o Presidente tomou conta do clube, não acontece. E eles sabem muito bem que para o Presidente o pagar é sagrado. E ao ser sagrado o pagar, ele no fundo, não tendo as receitas que na verdade estava na perspectiva de ter, é óbvio que não vai ter como fazer face às dificuldades. E na altura foi falado aos jogadores, e os nossos jogadores disseram desde a primeira hora que estavam em sintonia com o sindicato, e eu concordei, ok, tudo bem, não há problema. Quando o sindicato nos disser alguma coisa, nós faremos alguma coisa. Eu esperei uns dias, depois de perceber como é que as coisas estavam, sabia que a Liga, o Presidente da Liga estava a negociar com o Presidente do Sindicato, sabia que a negociação era de 30% a 50% do valor. Em consonância com o meu Presidente, tentei um acordo com eles, em que não tenho problema nenhum em avançar aqui, em que os jogadores nós não iríamos retirar valor nenhum aos jogadores. Só que íamos ter que fazer uma estruturação do pagamento para os 4 meses que faltavam. O Presidente aí ia recomeçar uma nova época a seguir, ia ter 4 meses em que ia pagar ainda valores desta época, mas ao mesmo tempo ia reestruturar os pagamentos, porque também tinha dinheiros a receber, tanto de vendas que fizemos e tudo, que vai entrar a partir de setembro, e conseguíamos atenuar nessa fase os pagamentos. O que é que acontece? Foi comunicado isso aos jogadores, e os jogadores continuaram com a mesma postura, e que não, nem dessa forma, não pedimos para não retirar nada. Estávamos a pedir a eles, era para, em vez de pagarmos em 4 meses o que faltava, pagarmos em 8 e não falharmos, e recebiam sempre certinho isso. E mesmo assim, o que me foi comunicado pelos jogadores é que não aceitavam. A partir desse momento, eu disse ao Presidente que eu não tinha mais margem negocial, quando, na verdade, a minha margem negocial com os jogadores era não lhe retirar um único euro, e eles não aceitaram. Eu disse ao Presidente que os jogadores estavam no direito deles, estavam a seguir as diretrizes do sindicato. Eu disse ao Presidente, você deve seguir as diretrizes que, na verdade, acha e pode, dentro do que uma sociedade desportiva é capaz de conseguir fazer, você faça o melhor para si e o melhor para os Leixões, porque, na verdade, não existe, neste momento, condições de eu conseguir negociar, seja o que for com eles. E o Presidente avançou com esta medida hoje, foi comunicado aos jogadores à tarde, tivemos em conversa todos, num grupo, e toda a gente compreendeu. Por acaso, até fiquei surpreendido, porque pensei que algum jogador pudesse até colocar em causa alguma coisa com o Presidente, mas não, toda a gente
esteve ciente de que houve diálogo com eles, houve tentativa com eles de acordos e que não foram conseguidos. Agora, neste momento, acho que os jogadores têm que fazer, no fundo, a parte deles, que é se eles acharem que estão a ser, na verdade, prejudicados, têm que trabalhar em consonância com os sindicatos. Se o sindicato continua a achar que os clubes, o layoff não é um mecanismo válido para os clubes, é óbvio que o sindicato tem que defender os interesses dos jogadores, e se acha que esse não é o caminho, acho que devem... Agora, o que eu achava, e eu por acaso estive nas reuniões com o presidente da Liga, e eu percebi algumas coisas em relação ao sindicato. Eu percebi uma coisa. É importante quando alguém também vai para a negociação com o presidente da Liga ou com a Liga, que no fundo o presidente representa os clubes da Liga, acho que é importante saber a massa salarial de cada clube. Saber o que cada um dos jogadores que ele está a defender ganha. E a primeira coisa, para depois conseguir perceber qual é a percentagem que pode ou não ceder e de que forma a que pode ou não chegar a um acordo com a Liga. Isso eu acho. Bem, André, obrigado por teres dado o exemplo prático que o Leixões fez, porque é assim que aprendemos e evoluímos. Dizer aqui ao José Carlos também, ao Marco Caldeira, e também a quem mais fez perguntas, o Bruno Silva, que eu vou fazer estas questões, até porque algumas delas são bem interessantes, mais adiante nesta nossa emissão. Pedro Bessa, deixei-te para o final desta ronda propositadamente, porque o Feirense não põe nenhuma hipótese de lado, mas também ainda está a analisar a situação. Convém dizer, o Feirense, quando a interrupção estava num momento muito bom, desportivamente, e temos que olhar para isto também desta forma, estava ainda a lutar claramente pelo lugar de acesso à Primeira Liga. Portanto, perguntar-te no vosso caso como é que estão a encarar toda esta situação e o que está a ser feito, que possas, obviamente, partilhar. Boa tarde a todos. Começar por agradecer o convite que fizeste. É sempre um prazer falar de futebol com gente do futebol. Dar-te os parabéns por esta iniciativa. Tenho acompanhado e tem tido um imenso sucesso, por isso os meus sinceros parabéns. Em relação a tudo isto, o Feirense não foge à regra, não é? Nós ainda não tivemos nenhuma tomada de posição, porque ainda não decidimos o que é que vamos fazer, uma coisa que está a ser discutida entre a administração e os jogadores e o staff. Posso apenas dizer que o mês de março foi pago na íntegra, pagamos o mês de março na íntegra. Aquilo que vai acontecer nos meses que faltam para receber ainda não está decidido, mas aquilo que eu posso garantir é que é um processo que será terminado com a maior transparência possível, com o intuito de minimizar ao máximo as perdas que poderão advir desta falta de verbas para poder pagar os salários, não só aos jogadores, toda a gente diz, há staff, há colaboradores, há uma série de coisas pendentes que são precisas no dia-a-dia, numa organização normal de um clube de futebol. Portanto, não foi tomada nenhuma posição, mas quando for tomada será com a maior transparência possível. Pedro, deixa-me aproveitar, eu vou colocar aqui já uma questão, porque tem a ver com aquilo que nós queremos falar aqui do Mr. Filipe Gouveia, que nos está a acompanhar da Arábia Saudita. Ele manda aqui um abraço ao André, por ter sido o único de vocês que já o aturou, além de mim, no Boa Vista. Atenção, Mr., esqueces dessa parte. Mas um abraço para ti, foi um dos primeiros convidados aqui da quarentena. E Pedro, ele pergunta isto, ou seja, achas que vai haver possibilidade de voltar a jogar? O Mister está a dizer que acha difícil, parece complicado. Obviamente, do ponto de vista do Feirense, se o campeonato terminasse aqui e estas classificações fossem ratificadas, acredito que ficasse aqui um grande amargo de boca, porque vocês estavam numa fase tremenda e estavam a 6 pontos, legitimamente, com aspirações ainda de lutar por esse lugar. Portanto, qual é o teu pensamento em relação a isto? Mas, acima de tudo, se achas que poderá ser viável, não é? Já se falou de portas fechadas, uma série de situações. Sim, isso é tudo, são futurologias, né? Nós não sabemos o que é que vai acontecer. A trégua que esta pandemia pode nos dar. Nós, Feirense, obviamente gostávamos muito de poder terminar o campeonato. Como tu disseste atrás, estávamos numa fase muito boa. Estamos a 6 pontos dos 2 lugares que dão acesso à Primeira Liga, com 10 jornadas ainda por disputar, e com 2 jogos, com 2 adversários diretos, neste caso o Farense e o Nacional. Portanto, ainda acalentámos um bocadinho de esperanças de poder lá chegar. Se vai ser possível ou não,
Não sei. Acredito que o trabalho que a Liga está a desenvolver junto da Comissão de Clubes, que pertence à Comissão Permanente, e juntamente com as outras reuniões que vamos tendo e sendo informados, querem criar condições para que o regresso seja possível, mas, é como eu disse atrás, são futurologias, a gente não sabe. Se esta pandemia der tréguas e nos deixar e nos permitir, dentro daquelas margens de segurança que muito se tem falado, se nos permitir acabar, acho que era bom para todos e era o mais justo para o mundo do futebol. Se vamos conseguir, se eu acredito, tenho esperanças, mas não podemos, temos que deixar passar mais 2, 3 semanas para ver o que é que vai acontecer. Antes de passar ao nosso online, deve-lhe perguntar a mesma coisa, para sermos claros, no caso do Feirense, vocês estão a trabalhar na possibilidade de, ou seja, os jogadores têm os seus planos de treino dentro do que podem fazer nestas limitações. Exatamente. Mas a trabalhar... Sim, exatamente. Estamos a fazer o que quase certeza absoluta os outros clubes estão a fazer também. Preparámos muito rapidamente planos de treino para os jogadores poderem fazer em suas casas ou junto das suas áreas de residência. Obviamente que não é a mesma coisa, por muito bom que seja o plano de trabalho, não é a mesma coisa, porque o que faz falta, ainda ontem em conversa aí com o Nelson, nós fomos jogadores e o que faz realmente falta depois de uma paragem de 15, 3 semanas, um mês, é a capacidade aeróbia, é a corrida, é os sprints, é as mudanças de direção, é as travagens, é as acelerações. Isso dentro de casa é impossível de fazer, não é? É impossível de fazer. Por muito bons que sejam os trabalhos enviados aos jogadores, não é fácil. Não sei o que é que vai acontecer. Obviamente que toda a gente defende que deverá haver um mínimo de 2, 3 semanas de preparação antes de voltarmos à competição. Obviamente ninguém vai voltar a 100%, mas tem que se criar condições e temos que estar preparados para um eventual regresso e com a esperança de que ele possa acontecer. Muito bem, Nelson. Pergunto-te a mesma coisa, ou seja, se achas viável, se acreditas que voltamos a ter competição. Hoje, por exemplo, o Presidente da República deixou uma mensagem de esperança. Portugal está-se a portar muito bem nesta luta contra o Covid-19, mas, por exemplo, até ao fim de abril, fica claro que estará tudo parado. A Liga foi apontando final de maio, início de junho, para se poder regressar talvez às competições. Quais são as tuas expectativas em relação a isto e também como é que o Desportivo de Chaves está a trabalhar neste sentido da possibilidade de regressar à competição? Nelson, tens o teu micro desligado, acho que foste tu que o desligaste mesmo. Tens que ser tu a voltar a ligá-lo. Já está. Já está. Estava a dizer que é um bocadinho como o Bessa disse. Nós não podemos prever o futuro, não é? Claro que, sendo agente do futebol, estando a trabalhar no futebol, gostaria que os campeonatos acabassem. Estamos numa posição totalmente diferente do Feirense. A luta pela subida para nós ficou longe. Mas o que é certo é que todos gostávamos de acabar aquilo que começámos. Acredito que é uma fase difícil para todos nós. Os jogadores, neste caso, falando um bocadinho da forma como o Chaves está a trabalhar, eu acho que nesse aspecto até estamos a trabalhar bastante bem. A equipa técnica tem bons métodos de trabalho. Conseguiu com que todos os jogadores praticamente treinassem online com o nosso adjunto, um fisiologista, o Rui, que também é bastante. Ou seja, os jogadores estão perfeitamente à vontade naquilo que estão a fazer, estão a ser muito sérios no seu trabalho, estão a ser profissionais, mas lá está, todos eles querem o campo, não é? Isso é que é o importante, é o que eles sentem bem no campo. Infelizmente não é possível, mas no aspecto de preparação para uma competição, acho que estamos dentro do que é razoável. Nunca será como trabalhar no dia-a-dia todos juntos, como eu falei ontem com o Bessa, as mudanças de velocidade, vários movimentos que eles são impossíveis de fazer dentro de casa, não é? Isto é impensável. Mas pronto, dentro daquilo que podemos fazer, acho que estamos a ser bastante competentes. E os nossos jogadores, volto a dizer, têm sido verdadeiros profissionais, têm estado sempre nos treinos, sempre presentes, dando o máximo. Agora, há aqui outra coisa, que é, nós nunca vamos
conseguir perceber nesta paragem quais são as equipas que vão chegar e a que nível vão chegar, não é? Eu falo agora um bocadinho também sobre a situação do Feirense, não é? Que estava numa fase muito boa e é uma incógnita. Por mais que os jogadores treinem, vai haver equipas que se calhar não vão chegar ao nível que estavam. Se calhar umas pior, outras até um bocadinho melhor, mas no fundo é quase voltar a uma pré-época. André, a tua opinião sobre isto? A pergunta do nosso amigo Filipe Gouveia, já lhe mandei um abraço, mandou um abraço também para ti. Portanto, se achas que vai haver a possibilidade de regressarem às competições, já agora como é que o Leixões está a preparar esse cenário, esse eventual cenário? Um abraço ao Filipe Gouveia, um dos misters que eu gostei muito de trabalhar. O cenário que nós estamos a trabalhar, a primeira pergunta que me fazem é do Filipe. O que é que eu acho? Verdadeiramente eu acho que o campeonato vai acabar. Eu acho que não há outra hipótese se não acabar os campeonatos. Seja o português, seja o inglês, seja o italiano, qualquer um deles. Porque temos que ver aqui vários fatores. A realidade é que sem o fator económico não há futebol, por muito que as pessoas queiram. E o que é que acontece? A própria UEFA e a própria FIFA também já perceberam isso. E isto aqui de alargar os campeonatos, se for preciso, até agosto, ou se for preciso até ao final de agosto, eu acho que isto é uma ajuda muito grande. Porque, em perspectiva, em condições normais, a China está a voltar voltou agora ao normal. Estamos no final de março, voltou ao normal, início de abril. Foram 3 meses de crise, não é? E os clubes estão a voltar e tudo. Se nós começarmos a 15 de março, no máximo a 15 de junho aqui também íamos voltar. E eu acho que o nosso cenário aqui é perfeitamente viável ser feito antes de voltar ao normal. E para acabar o campeonato, se houver boa vontade de todas as equipas, que eu acredito que haja, com 6 semanas nós acabamos as 10 jornadas que faltam. Eu acho que é perfeitamente normal que se acabe o campeonato. Acho que até temos que acabar o campeonato, devido a todas as receitas que são importantíssimas. Sem receitas, os campeonatos não podem andar, não é? E temos que trabalhar e temos que ver que faça isso. A obrigatoriedade de acabar o campeonato é grande. Temos que acabar. Acho que isso aqui está ciente em todos os clubes, não é? Claro que dentro dessa conjuntura há clubes que estão a lutar para não descer, que se os campeonatos parassem não desciam. Por acaso nós estamos numa situação em que nos permite falar tranquilamente sobre o assunto, porque nem estamos para subir, nem estamos para descer, mas eu compreendo essas equipas, que aquele forcing que estejam a fazer para que o campeonato não acabe e que não queiram e que coloquem muitas das vezes dúvidas nisto, naquilo, naquilo, são dúvidas pertinentes e que na verdade vão querer e naquilo que depender deles não irá recomeçar com facilidade, não é? Eu, no lugar deles, eu também era capaz de estar com o pensamento que eles estão, né? Mas em condições normais, olhando para o cenário, olhando para os cenários todos que existem, um clube que está tranquilo na tabela, não vejo outra hipótese não querer acabar os campeonatos e acreditar que os campeonatos vão acabar. Quanto às equipas depois, quando for para começar, o que é que eu acho? Eu acho que todas elas vão ter 2, 3 semanas, 4 semanas, não sabe o tempo ao certo, mas pelo menos 3 semanas quase toda a gente vai ter de pré-época. A igualdade de circunstâncias vai ser para todas as equipas iguais. Se umas chegam primeiro ou não, isso já vai da competência das equipas técnicas. Eu acho que temos mesmo que terminar. André, deixa-me só aproveitar para te colocar já esta questão do João Paulo, também sócio adepto de Leixões. Que tipo de receitas existem numa segunda liga para se querer tanto acabar o campeonato? Pergunta ele. Variadíssimas receitas. Eu vou dar aqui um exemplo. Nos últimos 3 anos de Leixões, que está o presidente Paulo Lopo, as vendas são 60% ou 70% do orçamento da época. Eu, se não estiver a jogar, não consigo vender ninguém. Se os meus jogadores não estiverem na montra, ninguém vê os meus jogadores, ninguém vai querer comprá-los. Obviamente tem que acabar logo por aí. Depois temos as receitas televisivas, que na verdade já se sabe agora aquilo que já há algum tempo nos tínhamos adiantado e sabíamos que ia acontecer.
as operadoras não pagam enquanto não voltarmos. E nós, clubes, temos que perceber que eles têm razão. Da maneira que os jogadores, no fundo, também têm que entender que temos que perceber que nesta altura os clubes não têm as condições para pagar aos jogadores, também temos que entender que as operadoras não têm os assinantes que tinham que ter, porque não há futebol. Obviamente, eu, por exemplo, a Sport TV que tenho em casa não estamos a pagar, né? Não pagamos a Sport TV, mas se houvesse jogos já pagávamos, eles já tinham receita, já nos podiam pagar. Patrocinadores, a mesma coisa, perdemos a nível de patrocinadores, muitos patrocinadores que se tenham ou que se pudessem angariar ou que estejam a pagar durante um ano inteiro, e há muitos clubes, principalmente nos clubes grandes, tem patrocinadores que pagam trimestralmente, não é? É óbvio que às tantas a última tranche, que era abril, maio e junho, que bloquearam e que não pagaram e com todo o direito, porque no fundo não vão usufruir dessas regalias. Já para não falar na bilhética e dessas coisas todas. Acho que são muitos cenários são várias as quebras de receitas, como mencionei agora. Muito bem, um abraço também ao Francisco Chaló e a toda a família neste momento. Um abraço, a dor que perdeu o pai, portanto, Mister, um forte abraço e toda a força nesta hora muito difícil. Pedro Bessa, há aqui uma série de questões, eu vou escolher aqui a do Nandinho, o nosso amigo Nandinho, um abraço para o Nandinho também, mas mais gente perguntou a mesma coisa, ou seja, como é que se vai resolver a questão, e vocês certamente como diretores esportivos é uma das vossas tarefas nesta altura, dos jogadores que terminavam o contrato em junho, não é? Isto, caso o contrato seja retomado, que termine mais tarde, a FIFA hoje regulou sobre isso, pelo menos deixou uma série de indicações, estive a ler há pouco antes de entrarmos em direto, já disse o que é que tem que se fazer, os contratos têm que terminar apenas quando terminar o campeonato, portanto isto, já tivemos aqui também o Dr. Emanuel Calçada a explicar como é que isto vai fazer, mas sem bom senso não se consegue, a FIFA hoje deixou claro o que é que tem para se fazer, mas os jogadores que terminam um contrato em junho, e todos os clubes têm gente a terminar contrato, portanto a maioria, é obviamente algo que está também nesta altura a ocupar algum do pensamento, assim como o planeamento da próxima temporada, independentemente disto ter sido interrompido ou não. Sim, tal como tu referiste, o Emanuel Calçada já fez alguns comentários sobre isso, a FIFA também já criou um documento orientador daquilo que os clubes poderão fazer. Obviamente que os contratos terão que ser prolongados até ao último jogo. Se isto for para recomeçar, os jogadores terão que prolongar os seus contratos até acabar a época, né? Portanto, mas isso são assuntos mais do foro jurídico, são para quem percebe leis, para quem as estuda, mas tal que como dissemos atrás, são situações que penso eu que não vão causar problemas, porque até os próprios jogadores já vão ser sensíveis a esse ponto e vão preferir até eventualmente prescindir das suas férias e terminar os seus campeonatos e ajudarem os clubes a terminar os seus campeonatos do que estarem a criar qualquer tipo de problemas. Nelson, há aqui o David Floriano Barbosa, um abraço para ele também, está aqui a pedir que, aludindo à tua experiência também de ex-atleta, agora diretor desportivo, e recordando como é que foi, por exemplo, a tua última temporada, como é que se devem estar a sentir nesta altura os jogadores que estavam em fim de carreira, ou quase, não é? Ou que pensavam que poderia ser esta a última, se podes partilhar mais ou menos o que é que poderá ser o pensamento, não é? Perante uma situação destas. Aliás, há o caso público e bastante conhecido do Matia no Sporting, que ia terminar e agora se calhar vai fazer mais uma temporada, não é? Porque ninguém quer acabar assim, não é? Quer acabar lá dentro. Tens que abrir o micro aí outra vez, Nelson. Tens que abrir o micro. Já está. Agora desligaste outra vez. Ora, vê lá. Agora está. Tá. Estava a dizer que acredito que aqueles que pensam em acabar a carreira que vão jogar mais um ano, vão fazer esse esforço para acabar em beleza. É complicado porque todo jogador, quando está para acabar, idealiza sair, bater em palmas, essas coisas todas, despedirem-se com a família, porque no fundo é uma vida, são à volta de 20, 25 anos dentro dos relevados e todos os jogadores merecem esse final, acabarem dentro do campo. Por isso, acho que aqueles que estão a pensar nisso, de uma forma ou de outra, vão conseguir, se calhar, prolongar mais um anito para, pelo menos, saírem em grande. Nelson, aproveitando a pergunta que fiz ao Pedro Bessa, que era do Nandinho e também de mais alguns dos nossos ouvintes, obviamente o Desportivo de Chaves já estava a trabalhar na próxima temporada, não foi por causa da interrupção que se precipitou, portanto
Vocês também estão com atenção, tanto aos jogadores em final de contrato, como o que era já o planeamento da próxima época, até porque o Desportivo de Chaves, e é público, esta temporada não correu dentro das expectativas iniciais, portanto até era normal que já se estivesse a trabalhar com muito afinco na próxima. Sim, neste momento o importante para todos nós era resolver de certa forma este problema que nos aconteceu, não é? Que não estava nos nossos horizontes, como é óbvio, aconteceu, e focámos um bocadinho em resolver esta situação. A verdade é esta. Mas claro que estamos a preparar, entre aspas, dentro daquilo que é possível, uma próxima época. Temos bastantes jogadores também em final de contrato que nos podem interessar e estamos a analisar isso tudo, como é óbvio. André, imagino que no Leixões não seja diferente, ou seja, a próxima época já estava de uma forma ou de outra a ser preparada, não? Sim, no Leixões a próxima época está a ser preparada já desde o dia 1 de março, porque o processo jogo duplo deu este problema que deu e o Leixões vai recorrer e obviamente ao sair um processo daqueles, ou estamos envolvidos num processo daqueles que vai haver recursos, vai haver aqui muita coisa, o que é que acontece? É preciso perceber e entender que, na verdade, pode não fazer sentido o Leixões a andar conforme tem ultimamente tentado, que é a tentativa de subir divisão, como este ano era o objetivo, e às tantas procurar fazer aquilo que o Leixões acho que melhor tem feito nos últimos tempos, que é formar para vender e ao mesmo tempo pegar e com esse dinheiro do que vai vendendo e que são muitas vendas, procurar ir abatendo ao passivo para que se alguma coisa nos próximos tempos acontecer ao Leixões, o Leixões conseguir de cabeça erguida e sem dívidas olhar para o futuro com outra força. E quanto àquela pergunta de que o Nandinho fez, que é dos contratos que terminam e daquilo que está a ser feito nesse sentido, não é? Os contratos terminar. Há uma política nossa que nós ali no Leixões temos uma coisa muito boa. Nós falamos francamente, seja com os jogadores, seja com os adeptos, seja com toda a gente. O Leixões, neste momento, o nosso principal objetivo não foi alcançado. Ao não ser alcançado, estamos numa filosofia que é gastar o menos possível. E ao gastar o menos possível, tenho aqui uma coisa. Se no dia 30 de junho, os jogadores que terminam um contrato no Leixões não quiserem continuar dentro do contrato que eles tinham com o Leixões, dentro dos valores que estavam no contrato com uma época inteira no Leixões, e não quiserem continuar, não há problema nenhum, também são 6 ou 7 jogadores, ou 8, o Leixões terá. Nós temos plantel, temos 27 neste plantel, ainda temos mais 8 ou 10 no sub-23, podemos chamar a qualquer altura. Os jogadores acharem que não estão reunidas as condições para eles continuar mais do que 30 de junho, porque precisam das férias deles, e nós nisto também somos apologistas. Os jogadores têm os direitos deles, libertamos os jogadores e não há problema nenhum. Pedro Bessa, tens aqui uma questão do Telmo Pereira Soares, um abraço para o Telmo, diz ele, e estava a tocar nisso precisamente o André Castro, tendo em conta, em termos financeiros, momentos difíceis, tendo em conta o que está a acontecer, ou provavelmente a próxima época poderá levar a uma redução de investimento, achas que vai passar por uma aposta maior dos clubes, primeira e segunda liga, na própria formação, para evitar custos em transferência? Sim, penso que sim. Não quer dizer que já não o façamos agora. Nós temos, para além da equipa principal, temos sobre a alçada da SAD o sub-23, o sub-19 e o sub-18. Para dar um exemplo, a nossa equipa de sub-23 é das equipas com idades mais jovens que está a disputar o campeonato Revelação. Este ano temos no nosso plantel principal 3 ou 4 jogadores que pertenciam à equipa de sub-23 e é óbvio que nós olhamos também com muita atenção para os campeonatos nacionais e com o intuito de dar essas oportunidades a esses jovens que são formados nos nossos campeonatos. Obviamente que
isto, a gente não sabe o que é que vai acontecer, a crise financeira vai ser grande e os clubes vão ter que olhar, se calhar, com outros olhos para o futebol e para aquilo que gastam, no sentido de estarem mais bem preparados e terem orçamentos diferentes do que normalmente costumam a ter. Como eu disse atrás, nós somos um clube que estamos atentos, o nosso departamento de scouting tem feito o seu trabalho, tem olhado de uma forma muito especial nomeadamente para o Campeonato Nacional Sénior, onde há bons valores, mas teremos que levar a discussão para outros caminhos e para outros lados, porque não é fácil um clube como o Feirense, ou como o Chaves, ou o próprio Leixões, decidir investir e olhar para o Campeonato Nacional Sénior no sentido de contratarem jogadores jovens e formados e portugueses, quando existe uma lei que qualquer jogador até aos 23 anos tem que se pagar os direitos de formação. E são valores que são avultados. E não é fácil, não é? Um clube como o nosso, ou qualquer um clube, arrisca-se a pagar uma quantia que ronda os 90 a 100 mil euros por qualquer miúdo que jogue num clube dessa divisão e que possa ter qualidade mais suficiente para jogar numa segunda liga ou numa primeira, mas os clubes pensam duas vezes em vez de... Bessa, não sei se nos estás a ouvir, tivemos aqui uma pequena interrupção, vamos aguardar a ver se o Bessa consegue voltar. Vamos avançar. Nelson Alenha, a tua ideia sobre isto, achas que isto pode ajudar a que se aposte mais na formação? Como o André Castro estava a dizer há pouco, pode ser o caminho, e agora o Telmo estava a perguntar ao Bessa? Eu penso que no próximo ano vai haver um reajuste de contratos dos clubes com os jogadores, ou seja, não me parece que até mesmo na segunda liga haja contratos muito altos, como existem este ano. Não estou a dizer que é uma questão de oportunidade dos clubes ou coisa do género, é a realidade. Acho que vamos voltar, se calhar, a 6, 7 anos atrás, com ordenados mais condicentes com aquilo que é a nossa segunda liga. Nos últimos 2, 3 anos viveu-se, acho eu, um bocadinho acima. No fundo, o Campeonato Nacional de Sénior é claramente um campeonato onde se mostram bastantes talentos, há bastantes jogadores com qualidade, mas veio bater aqui um bocadinho no que o Bessa estava a dizer. Para contratar um jogador com menos de 23 anos é preciso direitos de formação, é preciso chegar a acordos, e os clubes também de menor dimensão que se encontram no Campeonato Nacional de Séniores também aproveitam isso como uma forma de rentabilizar alguma coisa, não é? E não vão deixar sair os seus jogadores, não é? Livres, como é óbvio, compreende-se isso perfeitamente. Cada um luta pelos seus interesses. Agora, acho que em Portugal nós devemos olhar também para o Campeonato Nacional de Séniores, e não só, júniores que possam sair, que sejam séniores de primeiro ano e que tenham condições para integrar uma equipa de segunda liga sem problemas nenhuns. Às vezes é uma questão mesmo de oportunidade. Eu próprio posso falar de experiência própria. Passei por todas as divisões em Portugal, joguei na terceira divisão, joguei na segunda B, joguei na segunda liga e depois finalmente cheguei à primeira. A minha qualidade se calhar estava lá, só que era uma questão de oportunidade e também de agarrar, também depende muito do jogador, como é que encara as oportunidades que tem. No fundo, sei que a maior parte deles, se tiverem a oportunidade, neste contexto, que facilmente conseguem agarrar. André, perguntando-te desde já se, por exemplo, o Sub-23 for uma aposta ganha para o Leixões, acrescento aqui duas questões. Uma do Marco Caldeira, que te pergunta diretamente o porquê do João Tarzan não ter conseguido ter aproveitamento do Leixões, e também aqui uma pergunta do Guti Soares, se há um projeto, digamos, do clube, do Leixões, da SAD, para o atleta Gonçalo Franco. Primeiro, se a aposta foi ganha, eu acho que sim, claramente ganha. Claramente ganha porque nós começámos com 2 jogadores no campeonato sub-23, um chama-se Janonana, que foi vendido há coisa no mercado de janeiro ao Lille, em que foi a maior venda da história do Leixões. Obviamente, ao ser a maior venda da história do Leixões,
logo por aí já está o campeonato sub-23, já foi um campeonato ganho. Depois disso, depois dessa pergunta, a pergunta seguinte foi o João Tarzan. Exatamente. O João era um jogador, e é um jogador que, na verdade, tem qualidades. Eu adoro o Tarzan. Eu, a falar do Tarzan, sou um bocadinho, como é que eu estou a dizer? Estou um bocadinho refém devido à opinião que eu sempre tive dele. Ele, numa primeira fase com o Carlos, quando o Carlos começou, ele era titularíssimo no Leixões, na equipa do Leixões. Depois foi perdendo fulgor, mas ao mesmo tempo o que levou o Tarzan, no fundo, a ir perdendo fulgor foi aquilo que ele fazia, e muito bem, que era fazer golos. Ele praticamente não fez golos. Eu acho que ele marcou um golo para a taça, em 15 jogos ou 14 que fez no Leixões. E isso é que levou a que olhasse para o Tarzan e ao mesmo tempo sentir que nós tínhamos que, em dezembro, que ir buscar outras alternativas, porque nessa altura de dezembro ainda tínhamos o objetivo e o sonho de poder lutar para subir, e depois a saída do Tarzan foi muito rápida, foi muito prematura, porque o Tarzan, saindo do Leixões, só queria ir jogar no Caldas. E obviamente que isso fez com que as coisas se apressassem, foi muita pressão, tanto do pai como do João, como do treinador. Pronto, e o miúdo foi para onde ele se sente confortável e de certeza que vai lá fazer uma boa época, porque ele tem muita qualidade. A terceira pergunta, foi se existia um projeto para o Gonçalo Franco. O projeto que existe para o Gonçalo é o projeto que já existe desde o início do nosso projeto, que é o projeto de Leixões. O projeto de Leixões é muito fácil de explicar. É um projeto que até hoje foi tentar valorizar o jogador, não é? que lá tínhamos, e fazer dinheiro com ele. Se possível, o jogador jogar, ajudar o Leixões e depois o Leixões vender, melhor. Se não for possível, se só for possível o projeto desportivo, que é o que neste momento está a acontecer com o Gonçalo Franco, que é jogar, porque ele joga por ter mais qualidade que os outros, obviamente, que tem que jogar. E o projeto dele é o que tem sido, que é a valorização do Gonçalo Franco, para que, se for possível o Leixões vender, vende-o. Se não for possível, tirar a rentabilidade desportiva do jogador, que é o que tem acontecido ultimamente com ele. Muito bem, Pedro Bessa, uma pergunta do Pedro Cordeiro para os três, nosso amigo Pedro Cordeiro, agente, um abraço para ele. Se não achavam importante e até preponderante estar algum representante da operadora televisiva, das operadoras televisivas, também dos agentes e do sindicato de jogadores na reunião da Liga, porque entendo, Pedro, que estes são quem trazem as receitas para os clubes. Qual é a tua ideia sobre isto, Pedro? Sim, também concordo. Aliás, uma operadora televisiva já veio o público dizer que não foi detida nem achada às soluções que têm vindo a público, mas acho que sim, acho importante que todas as entidades envolvidas no fenómeno futebol possam contribuir com as suas ideias e com as suas soluções. Nelson, tudo que seja para o diálogo, imagino que concordes, não é? Portanto, esta ideia que estava aqui o Pedro Cordeiro a dizer, mal não faria, não é? Sim, claro que não. Agora o importante era arranjar mesmo soluções. Independentemente de serem 3 ou 4 entidades, era apresentar soluções para este momento. André, a tua ideia sobre isto? Eu acho que, como o Pedro é empresário, há aqui uma coisa que eu acho que é importante. Eu acho que era importante, no fim de eu ver a orgânica que está montada nisto de se poder ajudar os jogadores e os clubes, acho que era importante até os empresários entrarem em sintonia com o próprio sindicato. E, muitas das vezes, para os sindicatos até saber quanto é que os jogadores deles oferem. O sindicato nem isso sabia nas negociações que teve com a Liga. E eu acho que isso é preponderante, saber o que cada um ganha, que é para perceber o que realmente se pode descontar ou não, ou se pode ajudar os clubes. E eu acho que muitas das vezes, não só a operadora televisiva, não só o sindicato, mas até a própria ANTAF, não é? Que se chama dos treinadores.
Dos treinadores, não, eu digo dos empresários. Eu digo dos empresários. A ANAF, pronto, acho que era importante até em sintonia com o próprio sindicato, porque, na verdade, nós estamos aqui a tentar um acordo com os jogadores e aparece o sindicato. Ok, mas eu acho que os próprios empresários deviam estar juntos com o sindicato e tentar, entre os empresários, os jogadores e o sindicato, terem força de fazerem uma proposta aos clubes para que toda a gente, no fundo, saia dali salvaguardado, porque isto aqui, eu entendo a opinião dos meus colegas quanto uns clubes fazerem layoff, outros não. Isto tem a ver com muita coisa. Isto tem a ver com as classificações, tem a ver com os objetivos que ainda, nos 2 meses que faltam para terminar a época, como é que nós vamos lidar ou não com os jogadores. Uma coisa é uma equipa que está tranquila, vai lidar de uma forma. Outra coisa é aquela equipa como o Feirense, como o Nacional, como o Nacional, Farense e Feirense, os 3 mais o Estoril, que na verdade ainda alimentam o sonho, 2 alimentam o sonho, e os outros 2 no fundo querem ver o sonho deles realizado. E o que é que eu acho? Acho que esses têm uma forma de abordar os jogadores, vão ter uma forma de abordar os jogadores completamente diferente da outra, que já não tem objetivos, que na verdade até assumiram um orçamento muito mais elevado do que a classificação que na verdade obtêm e arranjam aqui no fundo uma ajuda, não é? Também para pegar e serem radicais, uns mais radicais do que outros. Se me disserem que às vezes os clubes não podem ser tão radicais, alguns clubes, e eu também considero que os clubes não podem ser, como considero que o sindicato nunca pode ter a atitude que teve de radicalizar e não lançou uma proposta para resolver o problema. A única proposta que lançou é que não se podia cortar ordenados. E é aquilo que continuam a debater, quando na verdade nós falamos aqui de uma série de receitas que são retiradas aos clubes. Como é que nós sem receitas podemos pagar aos jogadores? Eu aqui quando falo, muitas das vezes também estou a falar, ponho-me do lado da SAD. Sou obrigado a colocar-me, porque eu não posso exigir a quem na verdade não tem como dar a volta à situação. Pedro Bessa, vou pegar novamente para fazermos mais uma ronda. Há uma questão aqui muito interessante também, que é do David Lavaredas primeiro e depois o Rui Borges também pergunta a mesma coisa. A vossa opinião sobre o molde que veio a público que alguns clubes propuseram, falou-se em 10 clubes, de 2 séries na segunda liga. O Rui Borges até pergunta se isto, em termos de receitas de despesas, seria ou não benéfico. Qual é a vossa ideia sobre isto? É assim, eu não sei se seria benéfico ou não. Teria que passar por um estudo. Em relação à proposta que andou a circular, acho que foi mal feita, na minha opinião. Isto é a minha opinião pessoal, não vou discutir com ninguém. Foi mal feita porque eles começaram por querer reestruturar os campeonatos profissionais e depois acabaram com a reestruturação do próprio campeonato deles. Eu acho que sim, que eles deviam preocupar-se primeiro na reestruturação do Campeonato Nacional Sénior, porque isso acho que é de comum acordo toda a gente. É um molde que não interessa a ninguém. Não é possível haverem 60 ou 70 equipas a começar um campeonato para subirem só 2. Eu lembro-me, por exemplo, de um clube aqui da minha zona, do Norte, o Vizela, passeia, entre aspas, sempre na primeira fase e depois acaba por cair no primeiro jogo dos quartos de final, no mata-mata, como dizia o... Já há equipas ao Bessa que foram eliminadas sem perder um jogo, incluindo no play-off. Durante a época toda... Exatamente. Por isso, eu sou da opinião que se deve fazer uma reestruturação séria nesse campeonato. Eu acabei a minha carreira a jogar na segunda B, no tempo em que era Zona Norte, Zona Centro e Zona Sul. E o primeiro classificado subia a divisão, subiam 3 e depois desciam 3. Obviamente que para subirem 3 tem que ser 3 e isso já leva a outra discussão, não é? Entidades diferentes a gerirem campeonatos diferentes, obviamente que teria que passar por uma aceitação de quem gera os campeonatos profissionais, aceitar descer mais uma ou mais 2 ou mais 3 equipas para poderem outras subirem divisão. Há ali coisas naquele documento, por exemplo, que eu não entendo muito bem, como o campeonato das equipas B. Assim, por aquilo que eu li por alto, há coisas que são interessantes,
que realmente tem que haver a tal reestruturação no Campeonato Nacional Sénior, mas acho que eles erraram ao começar por cima e não pelo campeonato deles. Acho que perderam uma boa oportunidade para gerar aqui uma boa discussão em relação ao Campeonato Nacional Sénior. Nelson Lei, a tua opinião sobre isto, realmente, e podemos falar também do modelo competitivo da segunda Liga, ou o que é que se pode fazer para melhorar a segunda Liga em vários aspectos, mas já agora, porque foi esta a pergunta, sobre essa proposta que surgiu de 10 clubes do Campeonato de Portugal. Sim, o Bessa praticamente não nos deixa falar, ele resume tudo. No fundo, eu concordo com tudo o que ele disse. O Campeonato Nacional de Sénior realmente não está em grandes moldes, e deu o exemplo do Vizela, com razão. Há 3 anos que o Vizela é um clube claramente estruturado para se calhar estar numa segunda liga e não o consegue, e passeia, ganha 39 jogos e não sobe divisão. Estou a falar de Vizela, como há outros, não é? Como é óbvio. Agora, isto passa tudo também, se calhar, por um entendimento entre a Federação e a Liga, se calhar, no fundo, trabalhar em conjunto para resolver aqui ou arranjar uma solução boa para todos. Relativamente à segunda Liga, a segunda Liga já teve 22 clubes, já teve 18, já teve 20, já se trabalhou de várias formas. O que é certo é que nós também nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos. Mais clubes, menos clubes, aquilo importante é haver competitividade, evolução das equipas, um bom futebol, que acho que também nos falta algumas vezes. No fundo, vemos isto de forma mais positiva e acho que menos de negócio, entre aspas. Claro que o futebol é um negócio, mas por vezes nós olhamos muito para a vertente mesmo financeira e esquecemos do resto, porque o que leva também as pessoas ao estádio é o espetáculo, é os jogadores, é toda a sua envolvência, e acho que em Portugal também estamos a cair um bocadinho de verem os clubes, no fundo, como empresas, verem como um negócio em si, e as pessoas acabam também por ficar um bocadinho descrentes. Penso eu visto aqui um bocadinho de adepto neste momento. Muito bem, André, sobre esta proposta que partiu dos clubes do Campeonato de Portugal, 10 clubes, aliás, amanhã à noite eu vou ter um presidente que ratificou essa proposta, um presidente que está completamente contra, e outro presidente que, como esteve sempre no fim da tabela, tem uma visão bastante diferente. Portanto, vamos falar sobre isto amanhã, mas falava-se da segunda Liga por causa da divisão em Norte e Sul, aludindo a que isso poderia ajudar nas despesas, diminuição das despesas, e depois volta-se sempre a uma eterna discussão, que é como é que se pode tornar esta segunda Liga mais rentável para os clubes que participam. Portanto, dar-te a possibilidade de teres opinião sobre isso também. Vamos ver uma coisa. A segunda Liga há 4 ou 5 anos atrás, tinha 24 equipas. Veio de 24 para 22, de 22 para 20, de 20 para 18. Todos esses anos, o nível financeiro que se praticava, cada ano que passava, vinha diminuindo. Houve valores altos, foram diminuindo, até que chegaram a uma altura em que 18 equipas, o que é que aconteceu? Que é os 2 anos que o Nelson diz, o ano passado e este, disparou em termos de valores para os jogadores. Isso aí tem a ver com o nível de equipas e o nível e a quantidade de jogadores que existe. O que é que acontece? Se nós abrimos a segunda Liga, se abríssemos a segunda Liga a mais equipas, o que é que iria acontecer também? A própria televisão, já desde essa altura, era apologista de haver 18 equipas, porque no fundo não podia pagar os montantes que está a pagar neste momento se houvesse 24 equipas a receber aquele valor. Neste momento são 16 que existem 2 vezes e têm as suas próprias TVs. O que é que acontece? Nós íamos ter que pegar nesse bolo, íamos ter que dividir por 20 equipas ou por 22 equipas. Obviamente que logo aí caía por terra a divisão das séries para gastarmos menos dinheiro em deslocações. Nós acabávamos por perder em termos de budget de TV, bem como de direitos de apostas esportivas que venham. O que é que ia acontecer? Em termos financeiros, não é vantajoso para a segunda Liga. Agora, se me disserem que o molde apresentado não é mau, eu posso dizer que o molde não é mau. Mas agora é preciso ver aqui uma coisa. Tem que começar por cima. Porque isto aqui não adianta nós só olharmos para a parte de baixo.
tem que descer 3 equipas na primeira e subir 3 na segunda. Tem que descer 3 na segunda e subirem 3 no CNS. E por aí adiante tem que ser dessa forma, porque não adianta aqui andarmos a subir mais equipas no CNS e menos equipas sobem da segunda liga para a primeira. Tem que haver uma igualdade de direitos, tanto na primeira como na segunda, e como da segunda para o CNS. Tem que haver igualdade. E aí, se achassem que até deviam entrar 20 equipas ou 22, eu era apologista de além daquilo que eles fizeram na segunda liga. Se fosse para dividir em séries, a seguir até faziam uma pool de subida de divisão em que, em vez de subirem 2, subiam 3, porque aí é que estava correto, ficava em 2 séries e jogava o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, ou o segundo, o terceiro e o quarto de cada uma das 2 séries, e o campeão daí também subia, e faziam ali um extra no final da época, e era mais jogos, e no fundo ia complementar o resto dos jogos que deixava-se de jogar por ser dividida em 2 séries de 14. Agora, tudo isto aqui leva a uma reestruturação de cima a baixo, não é só uma reestruturação, no fundo, que o Campeonato Nacional de Séniores está a tentar arranjar, neste momento, uma saída para o problema. O que é que acontece? Tem que haver, no fundo, e eu também pego, e se estivesse em terceiro no campeonato de séniores, em terceiro lugar também dizia, mas então os campeonatos não acabam e aqueles 2 a que vão e nós, que ainda temos possibilidade, vamos a 2 ou 3 pontos, não vamos. Isto, há várias coisas aqui que estão bem feitas, mas ao mesmo tempo mal feitas, porque isso aí, se fosse, por exemplo, a tentar fazermos na próxima época uma coisa dessas, com toda a gente de acordo, eu acho que aquilo é um projeto perfeitamente viável se a segunda liga passar a 2 séries. Claro que aqui há umas coisas a ganhar e outras a perder. No fundo, a valorização das sociedades esportivas, que hoje, no fundo, têm uma valorização na segunda liga. Se nós abríssemos isto praticamente quase a um semiprofissional, porque passava a 28 equipas, o valor comercial dos clubes já baixava. E é óbvio que quem tem essas sociedades esportivas e estão numa divisão, num patamar acima, claro que acha uma coisa perfeitamente fora do contexto para eles, porque na verdade, enquanto uma sociedade esportiva neste momento pode valer 3, 4, 5 milhões, se abrisse a 28 equipas valia 1 ou 2, porque havia muitas equipas para se vender. E eu acho que isso aí é preciso fazer um acompanhamento e é preciso ao mesmo tempo procurar ver esses valores todos e ver o impacto económico que realmente isso tem, para depois avaliar o lado desportivo. O Nelson ainda há um bocado estava a falar da parte adepto, mas isto é tudo muito bonito, mas o que é certo é que quando chega à altura do final do mês, ou numa altura de crise em que é preciso alguém baixar ordenados, porque não existe dinheiro, que não estamos a olhar à parte económica, agora ninguém está preocupado com a parte de jogar ou não jogar, toda a gente quer receber o vencimento dele e com razão, né? Chegamos a uma altura, uma vai sempre esbarrar com a outra, a parte económica e a parte esportiva vão sempre esbarrar uma com a outra e não temos hipótese. Oh Nelson, para desta feita o Pedro Bessa não dizer tudo, vou começar por ti, que aqui com uma questão que é colocada, portanto fica ele a seguir, ou seja, é uma pergunta interessante. Falamos do número de clubes e tu já disseste, acho que na segunda liga, a segunda liga já foi tubo de ensaio de quase tudo, não é? De quase todos os formatos, e agora falas esta questão de dividir a Série Norte e a Série Sul. A questão que se pergunta aqui, achas que é mais competitiva, por exemplo, com 24 ou com 18? Tens uma ideia sobre isto? Eu acabei também por participar como jogador num campeonato com 24 equipas. Era um campeonato muito longo. As datas, chegávamos a ter meses a jogar quarta, domingo, um pouco como se calhar querem fazer agora o final de campeonato, e não vejo por que não jogar quarta, domingo para acertar o calendário, porque nessa altura realmente era um campeonato com muitas equipas, um campeonato bastante desgastante. Logo de início, se calhar os plantéis já eram feitos a pensar também no que poderia acontecer ao longo da época, o baixamento de forma, as lesões, porque realmente era um campeonato muito duro. Não concordo que fosse assim tão extenso com tantas equipas. Se calhar a divisão em 2 séries fazia mais sentido se quisessem alargar aqui o campeonato da segunda liga e equilibrar um bocadinho isto entre o CNS, a segunda liga e a primeira, como o André falou. E bem, haver aqui se calhar uns playoffs como existem noutros lados, noutros países, mas no fundo mais equilibrado. O André falou e com razão, não faz sentido descer 2 da primeira liga e descer 2 da segunda e se calhar só subir depois os 2 do CNS quando fizeram super interessantes. Se calhar aumentar um bocadinho isso, baixarem 3 equipas, subirem 3,
Não sei, há várias formas, mas eu também não sou a pessoa indicada para falar disso. Existem pessoas competentes no nosso futebol para organizarem os campeonatos e verem a melhor forma. A verdade é que realmente, como tu disseste, a segunda liga é quase o bote expiatório, aquele exemplo para ver se dá certo ou não. Temos andado há muitos anos sempre aqui em mudanças constantes. Pedro Bessa, como estamos aqui a ver, eu estou a pôr algumas coisas, mesmo os nossos ouvintes, espectadores, têm aqui uma série de ideias muito diferentes e muito divergentes até naquilo que poderia ser feito, entre o sobe e desce e a alteração dos modelos competitivos. Do teu ponto de vista, aludindo também à tua experiência como jogador, agora diretor desportivo, tens uma ideia se mais clubes é mais competitividade, na segunda liga especificamente? Como o Nelson disse, tenho sérias dúvidas que um campeonato com 20, 22, 24 equipas consiga ser mais competitiva que um campeonato com 18. 24 equipas, 40 e não sei quantos jogos. Os plantéis, eu olho para o meu plantel, por exemplo, este ano, que tenho 20, e isso foi pensado e foi organizado dessa forma, com 20 jogadores de campo e 3 guarda-redes. Num campeonato com 24 equipas, com 40 e tal jornadas, era impossível de fazer isso, com jogos à quarta e ao domingo, tens que ter muito mais jogadores, muito mais soluções no plantel, e como o Nelson disse, não acho que fosse mais competitivo. Se me provarem, com um estudo fundamentado, tanto desportivo como financeiro, que a 24 equipas ou a 22 é melhor, então vamos estudá-lo e vamos participar na discussão e ver o que é melhor para o futebol português. Aquilo que eu acho é que as pessoas têm que olhar para a segunda liga com olhos de ver sérios, porque a segunda liga é o principal alimentador a nível de jogadores das equipas da primeira liga. É um campeonato extremamente competitivo, com jogadores de qualidade, e quanto mais se valorizar esta liga, acho que o campeonato da primeira liga sai muito mais valorizado também. Quando se fala em competitividade, até para com as equipas que jogam nas competições europeias, queremos criar competitividade, temos que fazê-la primeiro cá dentro e depois olhar depois lá para fora. Olharmos para a segunda liga com olhos de ver e muito sérios, porque é um campeonato que tem muita qualidade, mas que pode também ser melhorado bastante. André, se achas também então que pode ser melhorado, e qual é a tua ideia sobre a questão da competitividade com mais ou menos clubes? O que é que eu acho? Acho que primeiramente há aqui uma coisa que muitas pessoas não sabem, e é preciso as pessoas também na verdade saberem. Qual é? A liga de futebol profissional é praticamente uma liga privada. São os clubes que mandam na liga. E é preciso que as pessoas percebam que só os clubes querendo é que se consegue alterar o molde competitivo da segunda liga ou da primeira liga. Acima disso só está o governo, e a própria federação poderá ter ali um papel preponderante. O que é que eu acho? Isto tem que começar por cima. Não adianta as pessoas, se os clubes do CNS tentarem que a segunda liga um dia venha a ter 2 séries, essas coisas nunca vão conseguir. Quem está na liga não vai querer alterar nada. Ou vem uma ordem de cima e aquilo tem que ser feito daquela forma, ou então nunca vai ser alterado, a não ser, como o Bessa estava a dizer ainda há pouco, que consigam provar e comprovar que os clubes ficam mais beneficiados se passar a 2 séries, se passar a 24 equipas ou a 20. Mas isso aí nunca vai acontecer, os operadores não querem, porque no fundo, quanto menos pagarem melhor, pagam muito até na primeira liga em relação ao que pagam na segunda. Não há se houvesse uma centralização, por exemplo, de direitos, e eu também sou contra fazer agora a centralização de direitos, não faz sentido, porque neste momento era revista em baixo. Se nós neste momento os clubes pegassem e entrassem em guerra com as operadoras, estavam a perder, porque neste momento qualquer operadora nunca ia pagar os valores que neste momento pagam.
não é? O que é que acontece? Isso era o primeiro passo para que a segunda Liga e a Primeira Liga e o CNS mais à frente viessem a ter um papel preponderante nisto tudo. Claro que a Federação, ao passar a parte competitiva à Liga, pouco ou nada pode ali fazer, a não ser que os clubes queiram, não é? E isto aqui é preciso as pessoas perceberem. Porque não adianta fazer modelo junto com a Federação, ou sem a Federação, ou com isto ou com aquilo. Ou os clubes, ou a maioria dos clubes aceita esse projeto, os clubes da Liga, porque são eles os donos da Liga, que as pessoas têm que perceber quem é o dono da Liga, quem manda na Liga são os clubes, são os presidentes dos clubes. Ou é dessa forma, ou nunca vai haver hipótese de alterar seja o que for, a não ser que o governo faça uma legislação diferente, que mesmo assim a própria FIFA até podia não autorizar, não é? Porque muitas das vezes não autoriza. E as pessoas têm que perceber que tem que haver, entre toda a gente, entre quem está na Liga, tem que haver uma aceitação disso. E para haver uma aceitação disso, ou há uma forma, é alguém lhes provar que financeiramente vai ser mais vantajoso para eles. Isso nunca vai acontecer. André, eu vou-te colocar aqui uma pergunta específica relacionada com eleições, antes de irmos para o último tema, que eu tínhamos prometido 1 horita e já passamos, e estávamos aqui muito mais tempo, porque é um assunto, obviamente, que nos diz muito, e gostamos de falar de coisas boas. Ora bem, o Bruno Silva pergunta-te se foi por teu intermédio que o Jorge Ferreira entrou para eleições, ou seja, que passou a haver um assessor de arbitragem, e pergunta se não perdeu eleições alguma coisa com a entrada do Pedro Garcia, que sentiu o Bruno Silva como adepto de eleições que as arbitragens terão mudado. É ele que está a dizer. Tanto o Jorge como o Pedro vieram por meu intermédio. São pessoas que eu conheço. Vamos ver uma coisa. O Leixões não mete um assessor de arbitragem para ser favorecido ou não ser favorecido. O Leixões mete uma assessor de arbitragem para, na verdade, receber bem os árbitros. É importante que os árbitros se sintam que, quando vão ao Estado do Mar, são bem recebidos por toda a estrutura do Leixões, tem alguém que se preocupa com eles, que andam com eles para trás, para a frente, tudo o que eles necessitem, que eles estejam ali e que lhes deem. Só isso. O Leixões nunca vai olhar se é mais beneficiado com uma pessoa que teve a tratar dos árbitros ou com outra. Na verdade, aquilo que nós achamos é que não há nenhum árbitro que vai errar de propósito. E as pessoas têm que... Eu acho que é importante os dirigentes conseguirem passar a todos os adeptos que nenhum árbitro erra de propósito, nenhum. Isso aí que falam disto, daquilo, daquilo outro, é tudo mentira. Isso não acontece. O árbitro vai para o campo e vai querer fazer o melhor possível e no fundo, quer dentro daquele jogo errar o menos possível. Muito bem, Pedro Bessa, vamos para a última ronda de questões. O João Paulo pergunta-te o que é que tu achas do formato da Liga Revelação e se não deveria ser imposto um limite de estrangeiros muito curto para maturar talento. Já o Tiago Coutinho pergunta-vos a todos, e portanto lançamos esta questão, se esta possível crise que se vai abater sobre o futebol, sobretudo, mas sobre o futebol também, não poderá vir a prejudicar as equipas sub-23, uma vez que poderá ser difícil a clubes como o Feirense, Chaves, Leixões, etc., ter várias equipas profissionais, por assim dizer. Sim, eu começo pela segunda. Obviamente que pode prejudicar, e muito, porque se já é difícil arranjar dinheiro para suprir um orçamento na equipa principal, quanto mais para a equipa sub-23. Depende sempre dos budgets que cada equipa tiver. Se houver menos budget, obviamente que a equipa sub-23 sairá prejudicada porque também não consegue contratar ou investir ou dar oportunidades a jogadores mais jovens. Nós temos uma equipa de sub-23, como eu já tinha dito no início da nossa conversa, talvez uma das mais jovens desse campeonato, porque queremos efetivamente aproveitar os jogadores da nossa formação e tentar potenciá-los ao máximo no sentido de os aproveitar para a equipa principal, como é o caso do Afonso, por exemplo, e do Cavadas, que está no plantel principal. Em relação à primeira pergunta, falaste, já não me recordo. Devia de limitar mais os estrangeiros na Liga Revelação para promover a formação do atleta português? Essa limitação tinha que ser, se calhar, criada antes, né? Porque não podemos limitar no sub-23 quando o sub-19 não tem limitação nenhuma, por exemplo. Portanto, tinha que ser, para limitar, até tinha que ser mais abaixo do que propriamente na revelação. Exatamente, tem que começar mais de baixo.
Nelson Melenho, o Desportivo de Chaves, não tendo a equipa sub-23, tem o projeto do Chaves Satélite, não é? Aliás, foram meus adversários ano passado quando eu estava no FAF e havia ali muitos jovens de qualidade. Mas a pergunta é esta: se achas que esta possível crise que se vai bater sobre o futebol poderá prejudicar projetos como estes de transição de sub-23 e etc., sendo que há pouco falamos da possibilidade de obrigar os clubes a apostar mais na formação, de puxar mais jogadores de formação, mas em relação à Liga Sub-23, o que é que te parece? Ou a projetos como estas equipas de transição, e também se achas que se deve limitar os estrangeiros na Liga Revelação? Sim, vou falar um bocadinho do contexto de Chaves, que é uma equipa satélite, não um sub-23. Acaba, no fundo, por ser sub-23, porque 95% dos jogadores que jogam lá têm menos de 23 anos, tem um ou outro com mais idade. No fundo, é um processo também de acabar a formação e tentar rentabilizar alguns jogadores para a equipa principal. Neste caso, temos o Bachi, que tem sido uma aposta nossa nos últimos tempos e veio também da equipa satélite, e estão outros jogadores nas apostas também. E o objetivo é tirar, se para a equipa principal conseguir 2, 3 jogadores da equipa, neste caso o 23, é bom, rentável. E eu sinceramente, que estava a falar há pouco, para o ano acredito que vai haver mais oportunidade para os jogadores do CNS entrarem nos campeonatos profissionais. É o que eu acho. Eu posso estar enganado, mas acredito que vai-se abrir a porta em maior número para este tipo de jogadores, porque, volto a dizer, existe muita qualidade no Campeonato Nacional de Séniores. O limite de estrangeiros é como o Bessa diz, realmente isto, repara, limitar a sub-3 quando existe realmente no sub-19, não existe um limite, porque no fundo o sub-23 eu acho que é um alongar dos júniores, mesmo assim, porque eles jogam entre eles, jogam com os jogadores deles, no fundo é um processo de mais 2 ou 3 anos de formação. Isto é o que eu penso sobre o sub-23. André Castro, ia para agradecer aqui ao José Maria Monteiro, que está ligado ao Vitória, pelo menos pela sua fotografia, colocou aqui o regulamento da Liga Revelação, que diz que podem jogar no máximo 7 jogadores não formados pelo Comer. Exatamente. Portanto, André, respondendo aqui aos nossos espectadores... Era isso que eu ia dizer, que os jogadores formados localmente só podem jogar 7 jogadores, no fundo 7 jogadores estrangeiros. Se é estrangeiro e pode jogar fora desses 7, já teve que completar 3 épocas esportivas cá, automaticamente difícil no sub-23 que isso aconteça, que possa jogar mais. Agora, quanto a afetar o sub-23, eu, no projeto de eleições, eu acho que o sub-23, no nosso projeto, que no fundo vamos tentar agora no final da época implementar, não vai afetar, até vai favorecer e vai privilegiar. Porque nós vamos a próxima época com 22 jogadores na equipa principal e com 22 jogadores nos sub-23 e no fundo vamos tentar ser uma equipa só. Acho que vai ser benéfico para os nossos sub-23. E a tal aposta que falaste há pouco também nos jovens da casa, não é? Se calhar maior ainda, não é? Sim, e mesmo no CNS. Temos várias equipas, eu não um bocadinho também anotei o que o Bessa disse, mas pronto, normalmente são 36 mil euros o máximo de pagamento a um jogador do CNS. Que se tem que pagar aos clubes. Há aqui uma coisa que os próprios clubes de segunda liga têm que se habituar, no fundo, é também compensar com alguma coisa os clubes do CNS. Porque se nós vamos ao CNS buscar um miúdo, se tivermos que pagar ao clube do CNS 20 ou 30 mil euros pelo jogador, para o jogador vir, que é os direitos de formação, deixam uma porcentagem lá na equipa do CNS. Os presidentes também do CNS têm que entender, têm que facilitar numa subida dessas, deixamos uma porcentagem, 10%, 15%, 20%, 5%, o que se estipular. E se tiver que se pagar 20 mil ou 25 mil ou 30 mil euros, paga-se faseado durante 2 ou 3 anos, tem que dar essas condições, e no fundo depois isso, obviamente quando também vamos buscar um jogador ao CNS, não vamos pagar 3 e 4 mil euros como pagamos a um jogador qualquer de segunda liga, e normalmente eles vêm por 1.200, 1.500, que é o valor dos contratos da liga. Se nós, na verdade, diluímos aquele valor que pagamos aos clubes em 2, 3 anos, vamos chegar ao fim, vamos diluir no valor do jogador, o jogador em vez de custar 1.500 euros por mês, custa 2 ou 2,5. Mas na verdade estamos ali com um ativo, com um miúdo que na verdade pode muito bem se evidenciar e depois tirarmos retorno financeiro.
Muito bem, para terminar, e é a minha última questão a todos, Pedro Bessa, como é que está a ser esta experiência de seres diretor desportivo, depois jogador, trabalhaste em scouting, há aí formaste, tentaste fazer e beber o mais possível, diretor desportivo agora, como é que está a ser esta experiência, diretor desportivo do Feirense? Sim, é diferente daquilo que nós estávamos habituados, não é? Eu costumo dizer que bom é ser jogador de futebol. Porque é a melhor profissão do mundo, sem dúvida nenhuma. Como tu disseste, depois de terminar a minha carreira, enverdei pela área do scout, onde trabalhei 7 anos. Depois foi-me feito o convite pelo Feirense, através do Tiago Calisto, onde estou há 2 anos. É uma área que estou a gostar bastante, mas as dores de cabeça também são muitas. Como eu disse atrás, não há nada como ser jogador de futebol. E atenção que eu digo isto, que é verdade, porque é muito bom, mas as pessoas não fazem a mínima ideia dos sacrifícios que os jogadores de futebol fazem e das privações que os jogadores de futebol têm, e o que cria em outras áreas da sociedade alguma inveja, porque toda a gente pensa que os jogadores de futebol ganham milhares e milhares e milhares de euros, e não é verdade. Só uma percentagem mínima é que consegue viver do futebol após o término das suas carreiras. Os outros têm que dar à sola, como se costuma dizer, para poder sobreviver depois de terminar as carreiras. Mas, tal como tu disseste, eu fiz o meu caminho, acabei a minha carreira, orgulho-me dela, entrei na outra área, tive a felicidade de ter pessoas ao meu lado que me deram essa oportunidade, coisa que não acontece a muitos dos ex-jogadores. Eu tive essa felicidade e agradeço às pessoas em questão, nomeadamente, até posso ter o nome delas, que já disse, né? O convite do Tiago Calisto, mas também ao Mário Branco, que é o diretor desportivo do PAOK, foi ele quem me deu a oportunidade de poder entrar na área do scout, na altura em que trabalhava no Estoril. Esta área, como eu já disse, é uma área gratificante, mas que traz outro tipo de responsabilidades, porque nós eu como scout ou como coordenador de scout, já a minha área de intervenção era um bocadinho aquilo que os diretores esportivos fazem, não é? O scout, a análise, a referência dos jogadores, a identificação dos mesmos. A grande diferença é que agora temos que tomar decisões, né? E essas decisões é que podem interferir no sucesso ou insucesso dos clubes. E lidar com outras coisas do dia-a-dia dos jogadores e não só, e fazer a ligação muitas vezes não fácil com a estrutura, jogadores, treinadores. Tu sabes como é que é também, não é? Sei. Os meus cabelos brancos é todo desse tempo. Como é que está a ser a tua experiência também, depois de uma carreira também muito bonita a jogar, e num clube histórico, como o Desportivo de Chaves também? Pronto, isto surgiu através de um convite do Sr. Francisco, o presidente dos Chaves, em que eu é o meu primeiro ano. Ao longo do tempo também se calhar venho-me preparando para isto. Está a ser uma experiência enriquecedora, alguns erros, como é óbvio, ninguém é perfeito, é uma fase também de aprendizagem, mas no fundo estou a gostar bastante. Custou-me menos, se calhar, entre aspas, o desmar-me de deixar de ser jogador de futebol, porque tive a oportunidade de entrar logo para um cargo de diretor desportivo num clube que me diz muito, que é o Chaves. Praticamente o meu dia-a-dia é só não treino, não é? Nós temos que estar lá todos os dias de manhã, estamos com os jogadores, estamos com a direção, no fundo somos o elo de ligação entre eles. As rotinas, tirando o treino, são praticamente as mesmas. É estar de manhã, passar lá praticamente o dia todo, e depois, como disse o Bessa, muitos problemas para resolver do dia-a-dia. Parece que não, mas só quem está lá sabe que praticamente todos os dias temos problemas para resolver, uns mais graves, uns menos graves, e no fundo a gestão de egos, de seres humanos, nós trabalhamos com 30, 35 pessoas no dia-a-dia, em que temos que perceber cada um deles, e nenhum pensa da mesma forma. Por isso, o cargo de diretor desportivo acho que é um cargo de bastante responsabilidade, mas acima de tudo é um cargo também que eu estou a gostar de ter, estou a adorar a experiência, e tenho a certeza que vou crescer no futuro, e também aproveito já para crescer no meio de quem percebe futebol, como é o vosso caso. Muito obrigado, Nelson. André, tu já com alguma experiência também nesta área,
sendo que o facto de ser o Leixões, não é? O Académico de Viseu também seria, mas o Leixões é o Leixões, não é? Muito particular, há uma paixão também muito própria à volta do clube por parte dos seus adeptos. Imagino que esteja a ser também uma experiência desafiante e gratificante. Sim, uma experiência gratificante. Eu acho que, acima de tudo, a facilidade do diretor desportivo, que é aquilo que eu costumo dizer, tem a ver com a verdade com que nós encaramos o problema. A minha ligação, no fundo, ao Presidente é tão forte que eu muitas das vezes olho para o Presidente, eu sei o que é que ele quer dizer. Ele olha para mim, eu sei o que é que vamos dizer. E isso, muitas das vezes, para mim, na minha forma de estar, acho que é vantajoso, dizendo a verdade. O que é que acontece? O Presidente sabe que da minha boca tenho uma coisa, eu posso ficar refém da minha verdade e da verdade que no fundo passo. Eu nunca vou ter um problema no fundo direto com um jogador, porque é quase como esta situação com ele. Eu procurei dos jogadores em termos de vermos isto dos vencimentos. Eu procuro ser claro e objetivo com os jogadores. O que muitas das vezes eles até podem achar que eu estou mais do lado da direção, mas quando eu vou falar com o Presidente, quando eu vou falar com eles, eu já sei, no fundo, o que é que o Presidente pensa. Ao saber o que é que o Presidente pensa e o que é que o Presidente quer, eu tenho que conseguir, no fundo, encontrar um equilíbrio. Eu sei o que é que ele quer, eu sei o que os jogadores querem, eu vou encontrar aquele equilíbrio com a verdade. E aquilo que eu acho que é importante no futebol, para não se ter problemas, é que, por muito que custe a verdade, nós temos que dizer aos jogadores na cara, ou ao Presidente na cara, todas as verdades que são. A partir daí, estamos libertos. A verdade liberta as pessoas. E acho que, sendo assim, é muito fácil, seja no Leixões, seja no Real Madrid, seja no Académico de Viseu, seja no clube que for. Acho que o mais importante para um diretor desportivo é ser ele próprio, é gerir as coisas com o pensamento dele próprio, que muitas das vezes eu também entendo que eu tenho muitos colegas meus que na profissão que exercem tal quanto eu, muitas das vezes não podem dizer e não podem fazer aquilo que na verdade eles acham que é o melhor e eles acham que deve ser feito. Muitas das vezes são obrigados a andar ali no meio das coisas e sei que isso muitas das vezes é a dificuldade. Isto é quase como convites que muitas das vezes surgem para aqui, para ali, para acolá. Eu convido para onde eu vou, no clube onde eu estiver, o meu Presidente sabe, seja este Presidente ou outro, mas este é aquele com quem eu estou a lidar e lido diariamente, é a minha frontalidade, é a minha forma de ser. Ou as pessoas me aceitam conforme eu sou, ou então é preferível ele não estar. Muito bem. Vai ser aumentado, pá, vai ser aumentado agora. Presta atenção que o teu bigode foi muito elogiado hoje aqui no programa. Eu não pus os comentários todos, né? Eu não pus os comentários todos. Um grande abraço a vocês três, obrigado por terem estado aqui comigo. É uma área que me apaixona e gosto muito de vocês, do vosso trabalho. Que continuem também na senda do sucesso e obrigado por nos terem ajudado a passar mais um bocadinho da nossa quarentena. Um abraço. Um abraço, obrigado. Até a próxima. Um abraço a todos. Um abraço.